Para nós é uma alegria imensa poder estar aqui com os irmãos. Para ele é uma grande alegria estar juntamente com os irmãos. O Senhor tem nos alcançado com essa oportunidade e nos sentimos felizes, realizados em conhecer também ao missionário. De ter a oportunidade de estar junto e conhecer o missionário. Gostaria de ler a palavra do Senhor. O irmão quer ser leitura na palavra de Deus. No livro Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. O livro de São Mateus. Capítulo de número 14, versículo 34. E o capítulo 14 e versículo 34. Em diante. 34, adelante. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogando-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém. Você acompanhou, não? Com a leitura? Não? Amém. E terminada a travessia, vieram à terra de Genezaré. Quando conheceram os homens de aquele lugar e enviaram notícia por toda aquela terra ao redor, trajeron a ele todos os enfermos e lhe rogavam que lhes deixassem tocar solamente o borde de seu manto, e todos os que o tocaram quedaram sanos. Nesta tarde, quando abri a Bíblia, o Senhor colocar essa palavra em nosso coração. E esta tarde, quando o irmão aberto a Bíblia, o Senhor ha posto em seu coração esta palavra. E eu creio que nessa noite essa palavra falará ao coração dos irmãos. E ele crê que esta palavra vai falar no coração dos irmãos. Quando nós olhamos aqui nessa passagem, Quando miramos a esta passagem, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele havia saído da sua cidade, ele havia saído de sua cidade, a cidade onde moravam seus familiares, da cidade onde viviam seus familiares. e ele havia saído para um local deserto, apartado da multidão. E havia saído a um lugar deserto, afastado, alejados pela multidão. E o povo, vendo ele sair, E o povo, vendo-o sair, o acompanharam. lhe acompanharam. Vendo que ele retirou-se no barco, eles seguiram a pé pela orla do mar. Mirando-o quando saiu do barco, ele seguiu a pé ao mar. E quando Jesus chegou ao outro lado, a multidão chegou com ele. E quando Jesus chegou do outro lado, pela outra parte, a multidão chegou com ele. E o Senhor estando ali, anunciando a palavra do Senhor Deus, E o Senhor estava anunciando a palavra de Deus. o Senhor Jesus, ele operara grandes milagres no meio da multidão. E o Senhor Jesus fazia muitos milagres em meio da multidão. E os seus discípulos, vendo que a hora já era tarde, E seus discípulos, mirando que a hora já era tarde, e que o povo era muito que acompanhava, que o povo era muito os que ele acompanhavam, e que a hora já era avançada, e que eles não tinham como alimentar este povo, que já era tarde na hora e não tinha como alimentar todo o povo. eles disseram ao Senhor para que despedisse, para que fossem embora para suas casas. Eles pediram a Jesus para que eles pidieram a multidão para ir em suas casas. Mas o Senhor nos ordenou que eles dessem de comer, eles, os discípulos. E o Senhor lhe ordenava aos discípulos que dessem algo para comer a eles. Então, encontrando no meio da multidão Então, se encontrando em meio da multidão, que havia apenas 5 pães e 2 peixes, que havia 5 pães e 2 pescados, o Senhor multiplicou, o Senhor ha multiplicado, e todos se saciaram. e todos os que estavam ali se saciaram de alimentação. Então o Senhor despediu seus discípulos, mandou eles entrar no mar
no barco e atravessar para o outro lado. Entonces el Señor despediu e falou para que entrasse do outro lado do barco. E ele despediu a multidão E ele despediu a multidão e foi logo atrás deles. e aí ido atrás deles. Mas o Senhor não foi no barco. Pero o Senhor não ha ido em barco. O Senhor não foi caminhando sobre a terra. O Senhor não ha ido caminhando sobre a terra. O Senhor foi caminhando sobre o mar, sobre as águas. O Senhor Jesus caminhava sobre as águas. Mas o que nos segura nesta noite, o que nos chama a nossa atenção, Pero o que nos chama a atenção é que quando o Senhor ele atravessou e chegou do outro lado, é que quando o Senhor ha passado e ha chegado do outro lado, quando ele está ali, havia alguém que o conhecia. quando ele chega ali, havia uma pessoa que ele conhecia. Porque a palavra diz que os homens daquele lugar o conheceram. Porque escrito está na palavra que os homens daquele lugar o conheciam. E por eles saberem quem era o Senhor, Por ele saber quem era o Senhor o Jesus, poder que ele tinha, o poder que tinha ele, as obras que ele fazia, as obras que ele fazia, a palavra que ele anunciava, a palavra que ele anunciava, e que o Senhor era com ele. e que o Senhor era com ele. Estes homens, Os homens, eles buscaram eles buscaram por todas as terras vizinhas, por todas as terras vizinhas, as pessoas que estavam sofrendo as pessoas que sofriam com enfermidades, com enfermidade, com possessão de espírito, possuídos de espíritos, e traziam-nas até ele, e lhe trouxeram para que fossem libertos. para que quedassem libertos, Porque eles criam porque eles viram que o Senhor tinha poder para trazer a libertação. que o Senhor Jesus tinha poder para liberar, Eles criam e eles creem que somente se apenas tocassem nas vestes do Senhor, que somente se tocassem na obra da veste de Cristo, não era necessário o Senhor orar por eles, não era necessário o Senhor Jesus orar por eles, colocar a mão sobre eles, poder a mão sobre eles, mas a fé deles alcançava apenas tocar nas vestes do Senhor. a fé deles alcançava somente tocarem nas vestes de Cristo. E se eles apenas tocassem, seriam libertos Se eles somente tocassem, seriam libertos de qualquer enfermidade, de todas as enfermidades, de qualquer opressão, de toda a opressão, de toda a dificuldade que tivessem sobre suas vidas. de toda a dificuldade que tivessem. E nessa noite nos reunimos aqui, E esta noite nos reunimos acá, todos nós, todos nós outros, que um dia que um dia alguém conheceu Jesus primeiro que nós, alguém conheceu Jesus primeiramente antes que nós outros, que foram e nos buscaram nas terras vizinhas em que e estávamos, foram a buscar em outras terras vizinhas, que nos encontraram e que nos trouxeram para conhecer a Jesus. que nos encontraram e trouxeram-nos a conhecermos com E Jesus. todos nós que toquemos nele, E todos nós outros que tocamos em Ele, nós nos fomos libertados nós outros somos liberados de todas as nossas enfermidades, de todas as nossas enfermidades, de todos os nossos pecados, de todos os nossos pecados, de todas as nossas opressões. de todas as nossas opressões. O Senhor tem nos trazido liberdade. O Senhor nos ha traído liberdade. A todos nós que nos encontramos aqui. A todos nós outros que nos encontramos acá. Por isso, nesta noite, Por isso, nesta noite, nosso coração está alegre nosso coração está alegre na presença do Senhor. e na presença do Senhor. Porque um dia tocamos nele, Porque um dia tocamos em Jesus e o Senhor nos alcançou com sua misericórdia. e o Senhor nos alcançou com tua misericórdia. E eu faço uma pergunta a cada um de nós que estamos aqui. E irmão, faço uma pergunta a todos nós outros que estamos reunidos acá. Tu tens buscado alguém? Você tem buscado alguém Você tem buscado alguém para tocar em Jesus? para tocar em Jesus? Você tem buscado alguém para conhecer a Jesus? Você tem buscado alguém para conhecer a Jesus? Você tem falado quem Jesus é? Você tem falado quem é Jesus? O poder que ele tem? O poder que ele tem, O que ele pode fazer? o que ele pode fazer. Tem falado o que ele tem feito na sua Tem vida? falado do que Jesus ha hecho em tua vida? Ou você tem sido covarde? Ou tem sido cobarde? Não tem tido coragem de falar aquilo que o Senhor fez na sua Não vida? tem tido coragem de falar o que Jesus ha hecho em tua vida? O tema dessa noite diz: E tema, água.
Porque se tocará a trompeta. Porque se tocará a trompeta. Luego nosotros seremos arrebatados para receber ao Senhor. Quantos estão preparados para receber ao Senhor? Quantos estão preparados para receber o Senhor? E tua família? E tua família? Teu pai, Tu padre? tua mãe, Tu madre? teus filhos, Tus hijos? teus netos. Tus netos? Vais deixar Jesus aqui? Vai deixar Jesus? Tu vais encontrar o Senhor e eles vão ficar aqui? Você vai encontrar com Cristo e vai deixar tua família cá? Traga eles para tocar no Senhor. Traga-os para encontrar com o Senhor. Porque se apenas tocarem no Senhor, Porque somente se tocarem em Jesus, as enfermidades, das enfermidades, a lepra do pecado, da lepra do pecado, o Senhor curará. e o Senhor Jesus sanará. E todos juntos E todos juntos nos alegraremos na presença do Senhor, nos alegraremos na presença do Senhor. porque não só nós, Porque não somente nós outros, mas aqueles que nos rodeiam, que nos cercam, os nossos parentes e amigos, mas que aqueles que estão ao nosso redor, nossos amigos, eles também conhecerão o Senhor eles também conhecerão a Jesus. e eles serão libertos. E eles serão liberados. E nos alegraremos na presença do Senhor. E nós outros nos alegraremos na presença do Senhor. É o que deixo nessa noite, que o Senhor coloca no meu coração. Essa é a mensagem que o Senhor ha posto no coração do irmão Eduardo. Que nós devamos Que nós outros buscar ao nosso redor aqueles que estão padecendo, que nós outros devemos buscar a nosso redor aqueles que estão sofrendo, para que possam ser livres na presença do Senhor. para que possam ser livres e na presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.